Seja muito bem-vindo ao curso de Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, o professor Dr. Paulo de Tarso Neri vai falar das mudanças da Lei 13.165 de 2015 e as suas implicações quanto à elegibilidade. Uma boa aula a todos! Olá a todos, nós estamos aqui no GETUSP, é uma honra estar com vocês. Meu nome é Paulo de Tarso Neri, eu sou procurador do Estado de São Paulo, sou mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e professor da Universidade FMU, da Faculdade de Direito. Meu objetivo é tratar um pouquinho de direito eleitoral, mas mais do que isto, o meu objetivo é atualizar a você, que é o candidato, que vai assessorar um candidato, que vai participar do processo eleitoral, especialmente o municipal, de acordo com a mini-reforma eleitoral que nós tivemos no finalzinho do ano passado, em 2015. Eu vou tratar de tudo o que diz respeito a essa reforma eleitoral, óbvio que não, esse é o objetivo do curso, mas eu vou tratar de alguns pontos que são pontos cruciais. Primeiro, a questão etária, ou seja, qual a idade para cada candidatura. Depois, o que o candidato pode fazer, e a sua equipe também, no período eleitoral, da campanha eleitoral, no período chamado de pré-eleitoral, ou seja, que vem antes da campanha eleitoral. Muito bem. Quais são as nossas fontes? Em primeiro lugar, nós temos que olhar a Constituição. A Constituição, a partir do artigo 14, ela trata dos direitos políticos, portanto, do direito da cidadania ativa e da cidadania passiva, ou isto é, do direito de votar, de participar ativamente do processo eleitoral e do direito de ser votado, ou seja, o direito de se participar de uma eleição. Então, o primeiro caminho óbvio é a Constituição Federal. De modo que tudo que eu vou dizer daqui para frente, essa legislação que está logo abaixo na tela de vocês, se estiver em desacordo com a Constituição Federal, simplesmente deve ser ignorado, simplesmente não pode ser aplicado. Depois, nós vamos falar da Lei das Inelegibilidades, que pouco mais faz do que a Constituição Federal. A Lei dos Partidos Políticos, que é uma lei de 95, a Lei 9.096 de 95, a Lei das Eleições, que é a Lei 9504 de 96, de 97, e a Lei 11.300 de 2006. E vamos falar, em último lugar, isso é o mais importante, da mini-reforma eleitoral. Essa lei de 2015 que eu tratei há pouco tempo, a Lei 13.165 de 2015 e as resoluções expedidas pelo TSE. Esta mini-reforma eleitoral, esta lei, ela não é um estatuto próprio, ela altera esses estatutos que estão aí em cima, obviamente, menos a Constituição. Ela altera em especial a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Eleições. Então, se vocês forem procurar no Google, por exemplo, no site do Planalto, se vocês colocarem a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Eleições, esse número no Google, elas, pelo Planalto, as alterações já vão aparecer, ou seja, essas leis antigas com a nova redação da Lei 13.165 de 2015. Estes são os nossos instrumentos de trabalho e o meu objetivo é facilitar a vida de vocês para que vocês possam passar bem, sem maiores problemas, em especial com a Justiça Eleitoral, nesse período pré e próximo às eleições. Bom, elegibilidade. Quando eu falo em elegibilidade, você fala em soberania popular, você fala em direito ou dever de votar e você fala do direito de ser votado. Mas eu não posso esquecer que a nossa Constituição ela não permite a eleição individual. Ou seja, ao contrário do que acontece em alguns lugares, como na Califórnia, eu não posso apresentar a minha candidatura independente. Isto é, eu apresento a candidatura a um partido político, eu me filio a esse partido político, e se aprovado em uma convenção,
serei candidato por esse partido político. Então, são condições de elegibilidade, segundo o artigo 14, o parágrafo 3º da Constituição. Primeiro, a nacionalidade brasileira. Isso eu já tenho que tomar com um certo cuidado. Por que eu tenho que tomar com um certo cuidado? Porque nacionalidade brasileira, exato. No entanto, o português equiparado do artigo 12 também é elegível, obviamente que não para cargo de presidente e nem de vice-presidente da República, que são privativos de brasileiros natos. Então, nacionalidade brasileira, o brasileiro naturalizado ou o brasileiro nato, os dois, e também o português equiparado, que não é brasileiro. Pleno exercício dos direitos políticos. Eles não podem estar suspensos, por exemplo, quando ele estiver sofrendo os efeitos de uma condenação penal transitada em julgado. Ele foi condenado a 4 anos de reclusão. Ah, mas tem uma sursi, ele não está cumprindo a pena. Não importa, durante esses 4 anos, ele não poderá exercer esses direitos chamados de direitos políticos. Depois, alistamento eleitoral e domicílio eleitoral na circunscrição. Se o meu domicílio é em João Pessoa, na Paraíba, óbvio que eu não posso concorrer a vereador do município de Barueri, no estado de São Paulo. Ou seja, preciso ter domicílio na circunscrição eleitoral. Filiação partidária, óbvio. A candidatura, como eu disse, não é minha, a candidatura é do partido, eu sou candidato pelo partido. E idade mínima. Que idade mínima é essa? Que é exatamente o ponto que nós veremos agora. A Constituição estabelece, lá no artigo 14, idades mínimas para certos cargos, aliás, para todos os cargos eletivos. Por quê? Ela entende, a Constituição, que para certos cargos você precisa ter uma experiência. E a experiência você demonstra com o tempo. Primeiro lugar é pensar quais são os cargos eletivos dos sonhos de todo candidato, todo político. Ele quer ser presidente da República, ou vice-presidente da República, ou senador. Então, para esses, teremos a idade maior, 35 anos. Lembre-se, o senador vem de senatus, ou seja, vem do Senado romano. Essa é a razão. Depois, deputado federal. Governador, vice-governador de estado ou distrito federal, 30 anos. Deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito da capital ou do interior, isso não é irrelevante, vice-prefeito e juiz de paz, 21 anos. E agora, o que falamos de vereador é o único cuja idade mínima permitida para se eleger é de 18 anos. Então, eu tenho algo interessante. Vamos pensar nas próximas eleições. Tenho candidaturas às prefeituras e tenho candidatos a vereador. Os candidatos a vereador precisam ter 18 anos e os candidatos a prefeito precisam ter 21 anos. Mas a pergunta que se faz é: o que significa elegibilidade? Quando você fala em elegibilidade, é condição para você se eleger, condições para você se registrar como candidato. Aí eu tenho alguém que é elegível ou que não é elegível. Então eu chegaria à conclusão seguinte: se o sujeito não tem 21 anos, na data do registro da candidatura, ele não pode se eleger. Se o sujeito não tem 18 anos, na data do registro da candidatura, ele não pode se candidatar à vereança, primeiro à prefeitura, e agora 21 à prefeitura, e 18 à vereança. Esta é a interpretação mais aceita. No entanto, desde a redação original da Lei 9504 de 97, que se admite, a própria lei diz isso na sua redação original, que o implemento da condição etária você verifica na data da posse e não
na data da candidatura. Isto é, não importa se você tem 20 anos, mas na data da posse você terá 21 anos, segundo a lei, nada impede que você registre a sua candidatura com 20 anos para se candidatar a prefeito, desde que você faça 21 anos antes da data da posse de prefeito, da possível posse. Da mesma forma, redação original da Lei 9504 de 97. Por ela, se você tem, nada impediria, você tendo 17 anos, que você registrasse a sua candidatura, o partido registrasse, desde que você chegasse aos 18 antes da posse. Professor, mas isso não é elegibilidade. Não é mesmo elegibilidade. Não é de jeito nenhum. No entanto, embora não seja elegibilidade, é isso que dizia a lei na redação original 9504 de 97. Ou seja, não era mudou de condição de elegibilidade para a condição da posse. A idade, aquela idade que eu disse a vocês, que está no artigo 14, virou idade na data da posse e não na data do registro da candidatura. Bom, mas professor, o senhor está aqui para falar o que mudou. E a lei 13.165 de 2015 mudou isto em relação aos vereadores. Isto é, o prefeito, o candidato a prefeito, este sim, se aplica a regra anterior, a regra da redação original da Lei 9504 de 97. Ou seja, o prefeito pode ter 20 anos, desde que na data da posse ele tenha 20 anos na data do registro da candidatura, desde que na data da posse ele tenha 21 anos, candidato a prefeito. Mas a situação do candidato a vereador, essa se alterou. Ou seja, para o vereador é diferente. Olhem o parágrafo 2º do artigo 11. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse. Ótimo, o que nós falamos até agora. Salvo quando fixada em 18 anos, hipótese que será aferida na data limite para o pedido de registro. Ou seja, para o candidato a vereador, só para ele precisa ter 18 anos na data do registro da candidatura. Esta é a questão da elegibilidade. Professor, isso altera muita coisa? Depende. Para mim não altera nada, porque eu tenho mais de 18 anos. Mas se o sujeito tiver 17, eu tenho duas situações aí. Se ele tem 17, mas vai fazer 18 antes do final do término de registro da candidatura, que é 5 de agosto, ele deve esperar. Digamos que ele faça no dia 5 de agosto, 18 anos. O registro da candidatura do vereador só pode, neste caso, ser feito no dia 5 de agosto. Digamos que ele faça no dia 1º de agosto, então tem que ser feito a partir do dia 1º de agosto até o dia 5 de agosto. Meus amigos, é isto que eu precisava falar sobre elegibilidade. Eu encerro este ponto, mas tratarei de outros pontos com vocês, a miúde e com certeza. Até daqui a pouco.